Viva! Eu sou o Tiago Bartolo. Eu sou Matilde Ricardo. Eu sou o Rodrigo Santos. E eu sou a Leonora Almeida. Neste Repórter 360 tentamos compreender se os jovens têm o boletim de voto europeu em dia. Repórter 360. Quando o assunto é a Europa, poucos são os que compreendem o seu funcionamento. Na hora de ir até às urnas, o conhecimento das instituições que a compõem é o maior aliado do voto consciente. Miguel Ribeiro é estudante de Ciências Políticas e Relações Internacionais na Faculdade de Ciências Humanas da Universidade Católica. Desde cedo que tem um olhar atento sobre a realidade europeia e é, por isso, um admirador da complexidade política que a envolve. Não, eu acho que os jovens não têm bem noção do que são as eleições europeias, nem muito os adultos. As eleições europeias ocorrem de 5 em 5 anos, as últimas foram em 2019, e servem para eleger os deputados para o Parlamento Europeu, que é o segundo maior parlamento representativo no mundo, a seguir do Parlamento da Índia. E os jovens não percebem bem a importância das eleições europeias porque sentem que a União Europeia é algo distante, é algo que está lá para Bruxelas ou para a França e que não afeta a nossa realidade tal como umas legislativas ou umas presidenciais. Eu acho que começava por dizer que, tal como existe em Portugal, é uma coisa à escala da Europa e que depois vai ter impactos globais, não só no nosso país. Agora também não sei dizer assim mega explicação sobre este assunto. Aquilo que eu sei, que tenho conhecimento, são coisas básicas. Mas eu acho que também há muito mais atenção, muito mais mediatismo, mesmo a nível nacional. E pouca atenção se dá ao que sai dos processos legislativos da União Europeia, a intervenção que o Parlamento tem, a intervenção que a Comissão tem. Sinceramente, muito pouco, ou praticamente nada. Digo isto porque se tu agora me pedisses para eu começar a falar sobre isso, eu acho que não sei o que é que te diria. Luísa Barateiro, membro da Associação Climática Último Recurso, acredita que a literacia eleitoral deveria ser o primeiro recurso de todos os portugueses na hora do voto. Ainda há um bocadinho de falta de literacia eleitoral, portanto, penso que as pessoas não percebem às vezes muito bem quem é que estão a votar, se é para a Comissão, se é para o Parlamento, se o que é, de facto. Aquilo que nós votamos e que elegemos são os deputados que nos vão representar no Parlamento Europeu e que têm de facto a função de produzir as leis que depois vão ser transpostas para o nosso país e que vão entrar de forma estrutural naquilo que é o ordenamento jurídico português. Quebra-cabeças que o funcionamento destas instituições envolve parece difícil de resolver. Francisco Paupério, cabeça de lista do Partido Livre às eleições europeias de 2024, desvenda quais são as primeiras peças a encaixar. Há um Parlamento Europeu que comunica com uma Comissão. A Comissão é que tem a iniciativa legislativa, mas o Parlamento tem um poder de veto e ao mesmo tempo o Conselho Europeu também, ou seja, há 3 instituições que trabalham quase em cooperação para tentar chegar a uma negociação final. Aquilo que nós pretendemos passar é que de facto é importante os jovens participarem, é importante que os jovens percebam isto conta para a vida e o voto deles pode de facto fazer a diferença. E há cada vez mais formas de aceder à informação sobre como funciona a União Europeia. Sou incapaz de falar de políticas para os jovens, quer seja do secundário ou da creche ou do ensino básico ou do ensino universitário, e sei falar das dificuldades que é para chegar lá. E por isso nós não podemos... O ensino é também um tema na ordem do dia no contexto europeu. Por outro lado, a Europa parece não ter lugar nas conversas dos mais novos em Portugal. Quando o assunto é eleições, o silêncio nas salas de aula torna-se ensurdecedor. Afinal, qual é o papel das escolas na formação cívica da mais recente geração de eleitorado? Desempenham um papel muito importante. Se o desempenham da forma correta, falo por experiência própria que não. É importante que cada vez mais a política faça parte das escolas, a literacia financeira, a literacia política, eleitoral, tudo isso faça parte da formação de um cidadão, quer nos 12 anos de obrigatoriedade de ensino, quer na formação que entender fazer e puder fazer de forma mais tardia. Passarmos daquilo que é uma democracia meramente representativa, em que votamos e a seguir desligamos durante 4 anos, para uma democracia participativa em que os cidadãos estão envolvidos em todo o processo durante todas as fases
daquilo que são a tomada de decisão e a ação nas decisões das suas vidas. Ora bem, eu acho que, pelo menos na parte da educação, nós temos que apostar também na importância da União Europeia, não enquanto opinião, ou seja, podemos ser a favor ou contra a União Europeia, podemos querer mais integração ou menos integração, mas saber em que áreas é que atua, eu acho que é importante para também gerar curiosidade nos alunos e nos estudantes de perceber, se eu quiser falar de ambiente, se calhar, do ponto de vista de emissões, o organismo a que eu tenho que ir é sobretudo as instituições da União Europeia. Se eu quiser falar em termos de política externa, se calhar o organismo que eu tenho que ir também estão nestas instituições. E acredito que as escolas estão a falhar de forma, pode-se até dizer, gravosa nesse papel, porque os jovens passam muito mais tempo na escola. E passando mais tempo na escola, se fossem alertados para a importância destas eleições, acredito que estariam muito mais incentivados a ir votar. Nós vimos em 2019 que tivemos a maior abstenção de sempre nas eleições europeias, em que foi sobretudo o voto jovem que faltou nas urnas, e estamos em contraciclo com o que é a União Europeia e com o que tem sido o comportamento dos jovens na União Europeia noutros países. Ou seja, em 2019 houve um voto jovem massivo e foi isso que até reduziu a média de abstenção nestas eleições europeias, e em Portugal realmente não conseguimos chegar aos jovens, a mensagem não passou para os jovens e eles não sentiram essa necessidade de mobilizar e de ir às urnas votar. Começando com as primeiras eleições, as de 1987, quando a abstenção se ficou nos 27,6%, a partir daí foi sempre a subir, 89%. 48,9%. Sim, vou votar nestas eleições. Ainda não estudei bem em quem é que vou votar, mas acho importante, portanto, não vou deixar de o fazer. Vou ver se estudo um bocado do assunto e vou lá. Sim, vou votar nestas eleições europeias. Aliás, já votei através do voto antecipado, porque acredito que, como mulheres, o tanto que nós lutámos para conseguir adquirir este direito seria só um desperdício se eu não o utilizasse, e como cidadã acredito que o direito ao voto não é apenas um direito, mas também uma obrigação e uma expressão da nossa vontade. Sim, eu vou votar nestas eleições e acredito que seja essencial nós participarmos na política, principalmente sendo jovens, e perceber a importância das eleições europeias, que acabam por ser uma forma de contribuirmos não só para Portugal, mas também para a Europa e para esta União, que tem uma importância política muito grande. De geração em geração, o direito ao voto transforma-se cada vez mais num dever. Na luta contra a indiferença, a informação revela ser a melhor arma. A população não sabe bem o que é que a União Europeia trata e dentro desta causa encontrou várias explicações. O que se passa na União Europeia não são processos transparentes ou super transparentes que as pessoas consigam entender. Depois, há muitas instituições europeias que trabalham nesta criação de leis e as pessoas não entendem como é que é o processo legislativo. Eu acredito que se houvesse maior informação sobre a importância destas eleições, a abstenção seria baixíssima. As barreiras à participação eleitoral das camadas mais jovens da população também se fazem sentir a nível geográfico. Cerca de 2.000 km separam Lisboa e Bruxelas. A distância tem constituído, cada vez mais, uma barreira à integração dos jovens portugueses na União Europeia. Portanto, nós estamos longe fisicamente da União Europeia e ainda estamos muito longe também do ponto de vista de literacia. Cá em Portugal, como nós não sabemos bem o que se faz lá, a importância da União Europeia, acabamos por desligar. É esta noção de é em Bruxelas, é lá com eles, não influenciam, não se sentem às vezes representados, porque diria que se formos a uma escola, e já me aconteceu, faço bastantes ações em escolas, palestras, e chegamos lá e se perguntarmos o nome de um eurodeputado, é difícil que nos chamem a dizer, às vezes até um deputado cá em Portugal, às vezes é difícil e para mim torna-se estranho. É a falta de informação e também uma espécie de isto não é necessário, é para a Europa, vão votar quase 400 milhões de pessoas, o meu voto não importa. Até os nossos políticos não dão a importância a estas eleições como se devia dar. A abstenção não dá tréguas, o que torna essencial compreender os fatores que a motivam. O próximo passo vai em direção à democracia. No caminho até Bruxelas, o que faz os portugueses optarem pela rota da abstenção? A abstenção pode sempre colocar em causa a legitimidade do processo democrático, sim e não. Porquê? Porque vai votar quem quer, é tão fácil quanto isso, e mesmo que só houvesse um votante, os eurodeputados eleitos tinham toda a legitimidade para bastar, porque foram eleitos pelo povo e por sufrágio universal. Eu costumo ver a abstenção
como algo natural, ou seja, há pessoas que realmente não lhes importa o resultado das eleições e, na minha opinião, penso que temos que aceitar isso. Agora, o que me preocupa é sobretudo abstenções altas e ainda mais nos jovens, porque significa duas coisas. Primeiro, que os jovens ou não têm a literacia para reconhecer a importância do processo dessa eleição e dois, acham que não interessa em quem votam e não há diferença em quem votam. E os dois são muito preocupantes. Afeta, talvez, um pouco a representatividade dos jovens junto dos eurodeputados. Porque se os eurodeputados não sentem que os jovens estão a passar uma mensagem direta e concisa, que são só pessoas de gerações mais velhas a ir votar, vão tendencialmente representar as preocupações das pessoas mais velhas. Apesar de tudo, os jovens estão a votar cada vez mais e nas últimas eleições legislativas foi visível que muitos jovens foram votar pela primeira vez e quando digo muitos jovens não digo apenas ali nos 18, 20 e tais, é mesmo até aos 35 houve pessoas que nestas eleições sentiram a necessidade de votar pela primeira vez. Mais de 370 milhões de europeus vão escolher 720 eurodeputados, sendo os eleitores portugueses a definir mais uma vez 21 desses mandatos. Parlamento, Comissão Europeia e Conselho da União Europeia, 3 órgãos essenciais para a aproximação da Europa enquanto comunidade, tal como para a facilidade de intercâmbio entre os cidadãos de cada Estado-membro. Das políticas económicas às questões ambientais, passando pela garantia de segurança e dos direitos humanos, o papel de influência por parte das instituições europeias faz-se sentir. Há coisas que a Comissão e o Parlamento Europeu já estão a fazer que eu acho que são sinais positivos. Foi a Conferência do Futuro da Europa, em que convidamos não só jovens, mas toda a população europeia a debater o futuro da Europa. E a debater em que sentido? A tentar arranjarmos ideias, a tentar mostrar as nossas preocupações. Infelizmente o que aconteceu foi que todas essas preocupações e todas essas sugestões foram colocadas na gaveta. Ou seja, perdeu-se uma oportunidade realmente de contacto, de participação ativa com os cidadãos e infelizmente não teve o rumo que devia ter, na minha opinião. A Comissão Europeia em Portugal tem estado extremamente ativa, até em parceria aqui com o Pacto dos Embaixadores do Clima, que eu faço parte. Temos de facto estado a fazer campanhas de literacia, de divulgação de como funciona a União Europeia. É fácil, relativamente fácil aceder de forma digital à informação com esse conteúdo e perceber que de facto com um pequeno esforço que é no dia 9 ir às urnas votar, podem influenciar positivamente o futuro. Nós também vemos aqui a representação da Comissão em Portugal a fazer eventos de tentar aproximar sobretudo as jovens da União Europeia através de iniciativas em que traz cá a Presidente do Parlamento Europeu, a Roberta Metsola, em que traz cá membros da Comissão Europeia para explicar também as políticas europeias e há uma tentativa de aproximação. Muito conhecida do público em geral e, portanto, aproveito também estas campanhas eleitorais para fazer ouvir as nossas ideias. Nós somos um partido. Num mundo em constante mudança, há que acompanhar as tendências e a comunicação não foge à regra. Para que as campanhas eleitorais consigam chegar mais perto dos jovens, têm de, em primeiro lugar, adotar estratégias que vão ao encontro do seu idioma próprio. Têm que se adaptar, começando a dirigir-se aos jovens pelos seus meios de comunicação, seja por um Facebook, Instagram, TikTok. As campanhas têm que se vir a habituar pouco a pouco à nova realidade do que é o eleitorado. E se queremos chegar perto dos jovens, temos que ir onde os jovens estão. Estamos a ver que esse percurso também tem sido feito na Europa e temos feito muito uso das redes sociais e são claramente uma das ferramentas mais importantes para a campanha. Primeiro, porque temos algoritmos que nos dizem aquilo que queremos ouvir. Portanto, se nós tivermos uma mensagem, essa mensagem vai chegar aos ouvidos certos e de pessoas que realmente estão interessadas em ouvir. Não pode ser a mesma forma que se chega a pessoas de outras gerações. O bater à porta, os panfletos, as canetas, as típicas arruadas, com a maior parte dos jovens já não funciona. Até acham um incómodo. Penso que praticamente todos os partidos pecam bastante a nível de comunicação e das suas campanhas eleitorais para os jovens. Cada vez mais fazer um post não é suficiente. Nós precisamos de facto de chegar aos jovens de uma forma eficaz e ter o fator diferenciador. As pessoas querem falar, querem partilhar ideias, querem expor a sua opinião. É perceber que isto já não chega e que os jovens têm de ser envolvidos realmente no processo de tomada de decisão. É mais democrático comunicarmos para uma rede social, porque acabamos por chegar a todo tipo de público. Infelizmente, ainda não conseguimos passar em todos os mídias, nomeadamente televisão, não conseguimos ter o mesmo espaço, e é normal que partidos, sobretudo que não sejam PS e PSD, usem as redes sociais, porque depois têm menos tempo de antena em todas as rádios e televisões, e têm que fazer também uso, ou pelo menos têm que tentar passar a sua mensagem. Just in a few moments we will be reaching Brussels.
A falta de comparência nas urnas desvia o comboio da representatividade nas decisões políticas europeias. Para garantir que os eleitores chegam à estação terminal de voto, é necessário assegurar o bom funcionamento das linhas. Eu acho que é um bocado uma questão de sensibilização, por exemplo, virem os deputados falar às faculdades, acho que são sempre coisas que acabam por gerar interesse aos jovens. Eu acho que, sobretudo, haver mais informação acerca das eleições europeias, porque eu acho que não é uma coisa assim muito falada, de forma a que depois também os jovens pudessem saber mais sobre aquilo que une o Portugal, a Europa. Acho que mais informação. As eleições serão para sempre, para a maior parte dos jovens, chatas. Ter que sair de casa num domingo, estar numa fila à espera só para colocar uma cruz, papel dentro de urna e sair, vai ser sempre chato. Agora, podem se tornar mais relevantes se os jovens souberem no que é que estão a votar. E aí, a União Europeia tem que ir mais perto, tem que arranjar outras formas de angariar atenção e sensibilizar os jovens para que fossem votar. O que é que eu acho que falta? Falta explicar o que é a União Europeia, explicar porque é importante uma União Europeia, explicar também o que é que se faz nestas instituições, ou seja, não só no Parlamento Europeu, mas também na Comissão Europeia e no Conselho Europeu, e explicar como é que afeta o nosso dia-a-dia. Eu vou dizer algo que para muita gente pode ser polémico, mas eu acredito ou não contestaria se agora fosse implementado o voto obrigatório, como é, por exemplo, no Brasil. Se não for votar sem uma devida justificação, recebe uma coima em casa. Claro que isso aí já podemos entrar por outros caminhos de que perde um pouco o sentido democrático. Se forçarmos alguém a algo, nunca irá fazer de bom agrado. Se calhar um jovem que vive numa aldeia de Portugal vai ter muito mais entraves para ir votar, se calhar até tem mais dificuldade própria de mobilidade para poder ir votar, se calhar tem outras prioridades funcionais no seu dia-a-dia essenciais, se calhar tem uma situação económica mais precária. Penso que descentralizar, ir aos sítios onde estão os jovens e dar-lhes voz e envolvê-los nos processos, que é não só ir, mas como os levar também às instituições e abrir as portas destas instituições para que as pessoas de facto se sintam representadas, penso que será o caminho. Temos que reduzir desigualdades e isso, a meu ver, o melhor instrumento que temos é a União Europeia. Num momento em que poucos minutos decidem o futuro da representatividade portuguesa a nível europeu nos próximos 5 anos, a importância do voto é indiscutivelmente apartidária. Qualquer decisão política que seja tomada atualmente vai influenciar a vida de um jovem tremendamente. De facto, de que forma é que a decisão para satisfazermos as nossas necessidades do presente podem ser tomadas da melhor forma para não comprometermos as necessidades das gerações futuras. Agora, tentarmos perceber o que é que está a motivar os jovens a irem votar, se é um voto de revolta, se de falta de se sentirem representados pelos atuais partidos, e de facto aqui preocupa-me um pouco este voto que está a surgir da revolta nos jovens e não só mais jovens, nas consequências que esse gesto pode parecer curto no tempo, pode depois ter a longo prazo. Percebo que quem não está interessado ache que são todos iguais ou pelo menos têm o mesmo tipo de discurso, mas pedia uma vez nestas eleições europeias que estejam atentos às diferentes mensagens, que percebam os diferentes intervenientes e depois escolher em relação ao que querem para o seu futuro, porque vão viver com as consequências deste mandato de 5 anos no seu futuro. Esta reportagem foi feita por mim, Tiago Bartolo. Por mim, Matilde Ricardo. Por mim, Rodrigo Santos. E por mim, Leonor Almeida. A coordenação é de Luana Plácido. O design é de Carlota Real e de Cláudia Martina. A sonoplastia do genérico de Luís Batista. RCFM